Bom dia, meus raios de luz. Se você está ouvindo essa voz e não sabe de onde está vindo, é só você olhar no cantinho aí, ó, bem no cantinho do seu vídeo. Você vai ver que tem uma professora aqui, ó, bonita, te esperando. Tudo bem? Vamos começar hoje a dar continuidade no nosso estudo, que a gente já tinha começado lá na sala de aula a falar sobre as teorias de Lamarck, e hoje nós vamos começar o módulo 6, tá bom? Ele começa na página 307 e 312. Conforme a gente vai passando os slides, tem a minha explicação normal, que vai ficar gravada aqui no YouTube, e tem eu também falando aqui, se você quiser me olhar, me movimentando enquanto eu falo, ok? Abre o seu livro para acompanhar, em cada slide tem a página do livro para ficar mais fácil. Nem sempre eu vou estar olhando para a câmera, porque eu estou lendo o slide aqui para eu poder me situar no que a gente está conversando. E juntos a gente vai fazer essa aventura. O tema dessa aula é como pode ter começado a vida no planeta Terra. Nossa, isso é uma dúvida que vem causando aí uma confusão mental em várias pessoas, que vem com o passar dos anos enlouquecendo os cientistas, e que hoje a gente vai tentar entender um pouco de quais são as teorias e as hipóteses que foram formadas até então, e a mais bem aceita, para que a gente entenda o que a ciência diz sobre isso. Mas, ó, não se esquece, a Pro já comentou com vocês o que ela acha sobre isso, beleza? E a gente sabe que o nosso por acaso nas aulas de ciência sempre vão estar presentes. Então vamos começar. A primeira coisa importante para a gente saber é que o planeta Terra ele surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás e somente 700 milhões de anos depois que o planeta Terra surgiu foi que começou a ter vida, tá? Eu estou atrapalhando ali um pontinho do slide, mas eu vou dizer o que está escrito para você. Essa imagem dessa menininha que está aí, falando, puxa, o primeiro ser vivo veio do nada, começando a querer colocar na nossa mente uma ideia de abiogênese. Lembra desse princípio, daquele cara que estava louco, dizendo que as coisas surgiam do nada? Pois é. Começaram então a se questionar. Se uma vida tem que obrigatoriamente vir de outra, tá bom, mas e agora? E a primeira vida, de onde é que ela surgiu? Bom, a ciência não tem verdade absoluta sobre isso, tá? Nunca se chegou a uma teoria concreta, baseada realmente em fatos que fossem comprovados cientificamente para dizer para vocês como é que a primeira vida no planeta Terra surgiu. Mas nós temos hipóteses que nós conseguimos sugerir em relação a isso, que a gente vai estudar nesse módulo, e a gente tem ideias do que pode ter acontecido, mas nada realmente concreto. Vamos começar a entender as ideias então. A primeira coisa que a gente tem que entender é como era o planeta Terra. Dá uma olhada aí em como é que está essa Terra, tá? Nas imagens do livro de vocês, a gente vê um mundo completamente caótico. Essa Terra era bem diferente da Terra que a gente conhece hoje, né? Imagina você morando nesse lugar aí, que loucura. Um calor terrível. Eu não gostaria de morar aí. Já estou confinada há alguns dias, já começo a sentir os impactos disso sobre mim. Enfim, nós temos aí então uma terra primitiva bem diferente, tá? A gente tem uma terra primitiva com altas temperaturas, a gente tem uma superfície que não está sólida, nós temos uma superfície com lava em bastante espaço da Terra, você tem erupções vulcânicas acontecendo o tempo todo, e depois de algum tempo, cientistas dizem que houve um resfriamento da superfície. Nesse resfriamento, essa parte de lava líquida que estava ali foi começando a formar as primeiras rochas, tá? E aí o que aconteceu? Depois desse tempo, então, a gente tem o que a gente começa a chamar os famosos vulcões. Os vulcões tinham erupções vulcânicas o tempo todo, e essas erupções vulcânicas elas liberavam na atmosfera vapor de água, cinzas e também a lava para dentro do nosso planeta, tá? Uma continuidade. Esse vapor de água, fixa isso na sua mente que vai ser importante para essa informação para você depois. Olha só que legal. Além dessa maneira caótica de permanecer ali com essa temperatura alta demais dentro do planeta, nós éramos bom, nós não, né? Bom, ninguém, na verdade. Imagina que se algum ser vivo vai querer morar num lugar assim, vai querer viver num lugar desse, ninguém conseguiria viver. Então, a Terra ela era bombardeada o tempo todo por asteroides, por cometas, tá? Que caíam aqui, principalmente porque nós não tínhamos atmosfera, não tínhamos nada, era uma terra primitiva. E a palavra primitiva nos lembra de algo muito simples, tá bom? Simples no quesito de não ter nada complexo vivendo naquele momento. Outra coisa importante de entender é que com o passar de alguns milhões de anos, aquele acúmulo dos gases que eu comentei para vocês, que a atmosfera, que os vulcões, perdão, que os vulcões estavam produzindo, começou a formar então a nossa atmosfera primitiva. Agora sim,
eu vou ter uma atmosfera começando a ser formada. Lá no 6º ano nós estudamos sobre os gases que formam a atmosfera. Eu tenho certeza que você não dormiu nessa aula e você se lembra disso. Então, os gases que saíram da erupção vulcânica formaram a nossa atmosfera e junto com esses gases também nós tivemos o vapor d'água. Por que ele é importante agora? Porque é o vapor d'água que quando chega à atmosfera vai sofrer um processo de condensação, que nós também já estudamos lá no 6º ano, e vai formar as nossas nuvens. A partir de então, a Terra começou a ter tempestades. Porque veja bem, imagina aquele dia de calor, um dia muito quente aqui na nossa cidade. Quando está muito calor e começa a se formar as nuvens no céu, você já percebeu que nunca vem uma garoinha qualquer? No calor, quando chove, vem tempestade. Então imagina uma terra que está muito quente. Ela está passando por calor, por erupção vulcânica, vários gases e agora vai finalmente cair chuva nessa terra. E agora, então, essa chuva não vai vir de uma forma branda, como todo o resto do planeta vai vir de forma caótica. Então, tempestade com raios, trovões, descargas elétricas gigantescas e muita água caindo. Essas águas que vieram aí, formaram vapor d'água lá em cima, que condensaram, transformaram-se em nuvens e choveram no nosso planeta, precipitaram, vão formar então os nossos primeiros oceanos. Os cientistas dizem também que já é aceito que alguns meteoros, alguns cometas, asteroides que caíram aqui na Terra, meteoros não, asteroides e cometas, que caíram aqui na Terra, eles trouxeram com eles também um pouco de água, tá? Então a junção das chuvas, da água que os cometas trouxeram, formaram os nossos primeiros oceanos. E esses primeiros oceanos é algo muito importante, porque diz a ciência que é da onde surgiu toda a vida, tá? Mas uma coisa importante a se lembrar é que o calor continuava muito intenso porque não tínhamos ainda proteção contra a raio ultravioleta na nossa atmosfera. Ela é uma atmosfera simples, ok? Então, olha só, eu coloquei aqui um GIF, porque vocês sabem, eu sou professora, adoro um GIF, de como seria mais ou menos essa loucura que estava acontecendo ali na Terra. Então, vocês têm aí na imagem um vulcão entrando em erupção, gases saindo dele, lava escorrendo, meteoros, asteroides caindo, com cometas, chuva, raios, trovões e o sol ardendo, aquele sol terrível. Isso aqui é a Terra primitiva. Os cientistas dizem que toda essa informação foi necessária para produzir para a gente o que nós fomos chamar de vida mais lá na frente, tá? Foi tudo isso aí que deu origem. Como assim? Para hipótese de surgimento de vida, tem várias, tá bom? A gente vai ver duas. A primeira, a mais aceita, é a hipótese que surgiu a vida através de uma sopa primordial. Então, a sopa primordial seria mais ou menos isso aí que está na imagem, tá bom? A condição de vida dentro da Terra era aquela que eu acabei de falar para vocês. E aí a água, com as descargas elétricas, com as erupções vulcânicas, com o calor, com tudo isso que estava acontecendo, formou o que a gente chama de sopa primordial. Essa sopa primordial nada mais é do que a água do oceano, com substâncias orgânicas lá dentro, que obrigatoriamente tem que ter carbono, tá? Então, eu posso dar exemplo para vocês, proteínas, carboidratos, ok? Ácido nucleico, que é o formador do DNA, por isso que a sopa primordial teria dado origem à vida. Então, essa sopa primordial, ao longo de milhões e milhões de anos, ela teria conseguido fazer reações nesses elementos químicos entre si. E durante essas reações, elas foram ficando cada vez mais complexas, até que chegou um momento que elas conseguiram se duplicar. E nessa duplicação, então, houve o que nós chamamos de vida, certo? Porque elas estariam envoltas numa membrana plasmática, porque elas teriam uma célula, um ácido nucleico, porque elas conseguiriam se reproduzir, se alimentar, tá bom? Então, tudo isso aí é o que nós estudamos no primeiro módulo sobre as características de vida. Mas se lembre de uma coisa muito importante que eu coloquei aí no slide. Os cientistas não têm certeza de como isso poderia ter acontecido. Até hoje não dá para se provar essa teoria e existem muitas dúvidas. Porque veja bem, quando eu estou te contando isso, parece uma história muito louca, né? Pois é, os cientistas também acham uma história muito louca. É como se estivesse faltando pedaços dessa informação. E realmente faltam. Mas essa é a hipótese mais aceita sobre o surgimento da vida, ok? Bom, Stan Miller foi um cientista que em 1953 ele conseguiu provar uma parte dessa teoria, pelo menos, tá? O que o Stan Miller fez? Ele fez todo esse aparato que vocês estão vendo aí no slide, que foi o experimento dele, e nesse aparato ele colocou um balão de vidro
com água dentro em ebulição, então adicionou temperatura, colocou aí a água em ebulição, formou o vapor de água, que foi passado por um outro balão onde tinha fio condutor de energia e dava descargas elétricas. E aí, quando ele passava pelas descargas elétricas, eram adicionados gases, e no final tinha um espaço onde ficava ali um acúmulo dessa água que tinha passado do balão até chegar lá. Nesse experimento, o que o Miller conseguiu fazer ao longo de bastante tempo, que essa máquina ficou ligada? Ele conseguiu provar que só da água, com todos esses componentes, ele conseguia produzir substâncias orgânicas, tá? Então, ele conseguia fazer moléculas, mais precisamente aminoácidos. Isso é um ser vivo? De maneira nenhuma. Miller só conseguiu provar que através de água, descargas elétricas, gases, aquecimento, você é capaz de produzir aminoácidos praticamente do nada. Mas aminoácidos não são seres vivos, ok? Então ele não conseguiu provar essa teoria, mas conseguiu nos dar uma ideia de que a gente está olhando para o caminho certo na ciência de alguma forma. O resto fica sempre uma incógnita. Esse experimento de Stan Miller, de 1953, é extremamente importante você se lembrar, ok? Bom, a segunda teoria que a gente vai colocar aqui, que o livro traz pra gente, está na página 310, é a panspermia, ou panspermia cósmica. Essa teoria ela não é bem aceita, mas ela é amplamente divulgada, porque como os cientistas já acreditam que os asteroides e os cometas trouxeram água e algumas outras substâncias químicas para dentro do nosso planeta, tem alguns outros cientistas que falam que já que eles trouxeram tudo isso, eles também trouxeram ser vivos. Mas calma, calma, calma. Não é ser vivo extraterrestre, isso aqui não é uma conspiração dizendo que ETs estão fazendo contato com a nave, beleza? Esse ser vivo que teria vindo de fora seria algo muito simples, um ser vivo unicelular que teria sido carregado. Mas se você olhar bem nesse GIF, esse asteroide passando em direção à Terra, imagine bem tudo que esse ser vivo teria que ter passado para entrar dentro da nossa atmosfera. Uma viagem espacial sem nenhum tipo de gás para respiração, ele teria que ter passado por extremas temperaturas, ele teria que ter passado por choque, teria que ter atravessado a atmosfera, enfim. É bem incapaz disso ter acontecido, apesar de que no ambiente em que vivemos hoje, o nosso planeta Terra de agora, já se encontraram a existência de bactérias que nós chamamos de extremófilas, tá? As bactérias extremófilas, ou os extremófilos, são bactérias que vivem em locais que nós chamamos extremos, radicais de se viver, que tem alta salinidade, alta temperatura, alto pH, e elas vivem e conseguem sobreviver a isso. Então, quem acredita na teoria da panspermia diz que algum ser vivo parecido com os extremófilos teria vindo junto nesses cometas que caíram dentro do planeta Terra. Mas a gente sabe que isso é bem complicado de ter acontecido, ok? Porém, a informação de o que é extremófilos tem que ficar gravado na sua mente, beleza? Bom, primeiro, o que a gente sabe sobre tudo isso em relação à Terra? Nossa, esse vídeo está compridíssimo, mas é que eu quero deixar bem explicado para você. Mesmo assim, eu estou falando bem rápido. Se você sentir a necessidade, volta lá atrás, dá uma lida no slide, tá? Presta atenção no que a Pro está falando. O que a gente sabe com certeza é que o primeiro ser vivo, ele era extremamente simples, tá? Tem que ter uma membrana para delimitar ele. Com certeza, dentro desse ser vivo, para ser um ser vivo, né? Ele tinha estruturas capazes de capturar o alimento e fazer a sua digestão. Ele também possuía material genético e conseguia se reproduzir. Por que eu estou dizendo que a gente sabe isso? Porque isso são características de vida obrigatórias que a ciência coloca como obrigatórias para ser um ser vivo. Então, obviamente que apesar de muito simples, isso já teria que existir. O que seria um equivalente ao que eu poderia comparar hoje em dia com os primeiros seres vivos? Hoje em dia seria algo muito parecido com uma bactéria, tá? Muito parecido. Não quer dizer que era uma bactéria, beleza? Não é bactéria o primeiro ser vivo. Estou dizendo que era algo muito parecido com a bactéria, porque a bactéria é um ser vivo muito, muito simples, ok? Então, ó, a gente acabou a explicação dessa aula. Olha aqui para o cantinho da tela, olha bem nos meus olhinhos. Aqui, a câmera está aqui, estou me adaptando a essa vida de blogueira, me perdoem. Coisas para se lembrar a fazer. Primeira coisa, você vai abrir seu livro, vai fazer a leitura do módulo, beleza? Vai fazer uma leitura tranquila, vai ler, vai grifar as partes que você acha importante. Leve seu tempo para fazer isso.
Volte esse vídeo, assista a explicação mais uma vez. Vai ser importante para fixar o conteúdo na cabeça de vocês, porque eu não vou estar do seu lado repetindo esse conteúdo inúmeras vezes como a gente faz em sala de aula, ok? Combinado é combinado, hein? Não vai tentar me enganar. Para você me mostrar o que você está fazendo, já que eu não estou aí vendo você, porque o coronavírus está nos separando, eu fiz o seguinte, na atividade que está o link para esse vídeo, tem como você dar uma resposta digitada. Quando você terminar de realizar a sua leitura e também realizar as atividades do módulo e a lição de casa, você vai voltar lá e vai escrever um recadinho para a Pro, falar, Pro, terminei sua lição de casa, você estava linda no vídeo. Beijos. Vou adorar receber esse recado, beleza? Coloca lá a resposta, porque esse link lá no Maestro, no Plural Maestro, vai ficar disponível até a data de término. Quando é que vocês têm que terminar de realizar todas as atividades e as lições de casa? Ah, tá vendo? Só tem um prazo. Mas não fica apavorado não, tá? Se você não conseguir, manda aqui no comentário. Pro, não tô conseguindo colocar tudo em ordem. Não tem problema. Eu quero que vocês se comuniquem comigo, beleza? Para eu saber o que está acontecendo na vida de vocês. Eu sinto falta de me comunicar com vocês. Essa que é a grande questão. Então, até dia 25, eu gostaria que vocês deixassem lá um recadinho me falando que vocês fizeram a atividade. Por quê? Porque quando for na quinta-feira, muito provavelmente vou marcar uma live com vocês, beleza? Vou mandar um recadinho na agenda, vou mandar um recadinho no Maestro, marcando essa live pra gente tirar dúvidas. E aí a gente consegue interagir melhor, tirar dúvidas dos exercícios, tirar dúvidas do que foi falado, mas a correção propriamente dita a professora vai fazer em sala, ok? Não esquece de deixar o recadinho pra mim. Vou ficar muito triste se você não fizer esse recadinho pra mim, beleza? Então, ó, a gente tá combinado. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se inscreve no canal. Não precisa deixar o seu joinha, mas se você quiser, agrada a professora. Só ativa o sininho de notificação, porque sempre que eu publicar vídeo, você vai ficar sabendo. Você não fica tão dependente da sua mãe e do seu pai. E nem de ficar entrando lá no Plural Maestro, não é mesmo? Porque eu sei que você fica mais de olho no YouTube. Eu desejo para vocês uma excelente semana, que vocês fiquem em casa, cuidem dos seus familiares, fiquem todos juntos, mas não dão, tudo bem? E ó, beijos, eu já tô morrendo de saudade de vocês. Tchau!